A paz do Senhor, tudo bem? Espero que você esteja bem. Estou aqui mais uma vez na sala de aula virtual. Qual é a turma? Isso mesmo, Jardim de Infância. Muito bem. E hoje nós estamos com a lição 11. Eita, estamos quase terminando esse trimestre, tá bom? Para começar o próximo trimestre. Só faltam mais 2 lições, né? Para poder encerrar esse trimestre e começar o outro. Então, amém, né? Vamos orar? Amém. Pai, te damos graças por mais um dia nessa sala de aula virtual Jardim de Infância. Que o Senhor nos ajude, meu Pai. Me ajude a ministrar essa aula na direção do Teu Espírito Santo, com sabedoria, com criatividade, dirigida e guiada por Ti, Deus. Pois a obra é Tua, o reino é Teu. E abençoa cada criança, cada papai, cada mamãe que vai receber a mensagem da palavra do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, né? Então, nós acabamos de orar, de falar com Deus. E você sabia que é importante a gente falar com o Senhor em todo o tempo. Ao acordar, ao dormir, ao se alimentar, ao sair, ao voltar. Sempre temos que ter a comunhão com o Pai, com Deus. Amém? Vamos louvar o Senhor com o hino? Amém? Meu Jesus, Tu és bom, Tu és tudo pra mim. Foste morto, mas vives em mim. Tu mereces louvor, ó Cordeiro de Deus. Tu és tudo, sim, tudo pra mim. Quero a Ti dar louvor, pois és rei sobre reis. Tu és tudo, mas nada eu sou. Enche o meu coração de ternura e paz. Honra eterna e glória Te dou. O Teu nome, Jesus, é amor, pois Tu amas a mim. E eu quero andar nesse amor, triunfante estou, confiando em Ti. Meu Jesus, grande consolador, ó ungido de Deus, trazes paz e perdão. Salvação, vida tens para os Teus. Que mensagem do céu e de transformação, enviada do trono de Deus. Amém? Agora vamos fazer a leitura bíblica, a leitura da palavra de Deus, que está aqui, ó. Deixa eu abrir aqui a minha Bíblia. Está no livro de Salmos. Ó, abra sua Bíblia. Salmos 27, versículo 4. Vamos lá? Lembre, sempre quando começar a aula, sempre com a Bíblia, tá bom? Um caderninho para anotar. Salmos 27, versículo 4, diz assim: que Ele me deixe viver na sua casa todos os dias da minha vida. Amém, glória a Deus. Então vamos lá? Salmos 27, versículo 4. Que Ele me deixe viver na sua casa todos os dias da minha vida. Salmos 27, verso 4. Amém? Então aqui o salmista Davi, o rei Davi, ele está dizendo para Deus o quanto ele deseja estar na sua casa todos os dias. Para quê? Para aprender a palavra mais e mais. E assim como o rei Davi tinha esse desejo, eu e você devemos ter esse desejo de estar na presença do Senhor. Quanto você não pode ir para a igreja, então dentro da sua casa, faça da sua casa um cantinho de oração, de leitura bíblica, de adoração ao Senhor, tá bom? Mas quando voltar para a igreja, aleluia, sim, será completa a nossa alegria para a gente buscar ao Senhor, amém? Então, a história bíblica de hoje, ela é maravilhosa. Está no livro na Bíblia, Lucas, capítulo 2, do 21 ao 38.
Lucas, capítulo 2, do versículo 21 ao 38, amém? Que nos mostra a história de um bebê lindo, um bebê muito especial. Que bebê especial é esse? Esse bebê especial é um bebê muito simples, humilde, que ele tinha uma mãe chamada Maria e um pai chamado José, mas são os pais terrenos, porque o pai dele é celestial, que é o meu pai, é o teu pai, é Deus, isso. Mas enquanto ele esteve aqui na terra, aleluia, então ele teve paz. Por quê? Porque ele foi, concebido pelo Espírito Santo, e aí, ele foi parar na barriga de Maria. Deus, através do Espírito Santo, abençoou o ventre de Maria. Ali nasceu Jesus. Isso, Jesus, o nosso Senhor e Salvador. É esse bebezinho, sim, que nasceu num lugar simples, né? Aqui, olha, no estábulo, aqui na manjedoura, tá bom? Olha aqui a mamãe Maria e o papai José, junto de cavalos, ovelhas, de animais, crianças. Sim, foi assim que nasceu o Senhor Jesus, não é? E ele é o Filho de Deus, é o nosso Senhor e Salvador, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, assim que Jesus nasceu, eles ficaram se preparando para obedecer à voz de Deus, que devia o quê? Apresentar Jesus na casa de Deus, no templo. Por isso que o título da lição hoje é Jesus é apresentado no templo. Isso mesmo, Jesus é apresentado no templo. O título da lição de hoje, exatamente, tá bom? Então, e para poder ele ir para lá, como diz aqui na Bíblia, no livro de Lucas, capítulo 2, está nos dizendo assim, que era ordenado que cada família levasse seu filho para o templo e ali levasse 2 pombinhos para dar como oferta. Tinha que levar uns pombinhos para doar, como oferta, e levasse o seu filho para ser apresentado e dedicado a Deus. Isso mesmo. Veja que o próprio Filho de Deus, ele foi apresentado na casa do Senhor. Assim, criança, eu creio que você, louvado seja o nome do Senhor, foi apresentado pelos seus pais, na presença do Senhor, na casa de Deus. Os meus filhos eu apresentei na casa do Senhor para serem dedicados a Deus. Amém? Então, que o papai e a mamãe possam dedicar os seus filhos ao Senhor, consagrar, ungir, orar, jejuar e abençoar os seus filhos na presença do Senhor, amém? Glória a Deus. Então, no tempo determinado, após 8 dias, Jesus ele foi apresentado no templo. E sabe quem estava lá? Estava um Senhor, ele que tinha a presença de Deus, um homem de Deus e uma mulher de Deus. Esse homem se chamava Simeão e a mulher que estava lá era Ana. Sim, Simeão e Ana já eram bem velhos de idade e eles aguardavam a promessa de ver o rei, o Salvador Jesus. E quando eles viram, eles, agora eu posso morrer, porque eu estou vendo o cumprimento da promessa, estou vendo o Salvador Jesus, oh glória. O Simeão e a Ana viram ali, Simeão e a profetisa Ana viram ali, louvado seja o nome do Senhor, o quê? Viram ali o cumprimento da palavra de Deus, porque estava ouvindo o Salvador, amém? Glória a Deus. Então eles começaram a louvar e a cantar a Deus, porque o Salvador do mundo nasceu, aleluia, glória a Deus. Então ali é como se fosse para Simeão e para a profetisa Ana um presente de Deus, porque eles serviam ao Senhor no templo. Então quando eles iam ali, o Rei Jesus, através daquele bebê lindo, louvado seja o nome do Senhor, ali eles se alegraram, amém? Então que você possa se alegrar, aleluia, e apresentar a sua vida ao Senhor, criança, amém? Vamos orar ao Senhor agora? Olha que coisa linda, quando José e Maria levaram Jesus e aqui os pombinhos para ofertar ao Senhor, amém? Vamos orar agradecendo ao Senhor? Amém? Pai, obrigado por essa história de hoje, que aprendemos, Senhor, que Jesus, o teu filho, foi apresentado no templo, assim como cada criança. Pai, nós consagramos, nós ungimos
Nós abençoamos da planta do pé à tua cabeça, consagramos a Ti. Que o Senhor abençoe cada criança, abençoe cada papai, cada mamãe. Assim como Jesus foi apresentado no templo, que todas as crianças, Senhor, sejam dedicadas no Senhor, a Ti, Deus, consagradas a Ti. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, Deus te abençoe, amém? Espero que você tenha aprendido da palavra do Senhor.